O ceticismo acadêmico floresceu no terceiro século a.C., sob a direção dos escolarcas Arcesileu e Carnéades. Nascido na Ásia Menor, Arcesilau estudou matemática e em Atenas foi discípulo de Teosfrato, sucessor de Aristóteles no Liceu. Transferiu-se posteriormente para a academia e, no ano de 270 a.C., foi eleito novo chefe da escola platônica. Sob sua liderança, a academia passa a adotar uma postura mais crítica com relação à herança filosófica de Platão, inspirando-se sobretudo em diálogos aporéticos como o Teeteto e o Parmênides. Passa a defender uma prática dialética livre de dogmas inspirados na sentença de Sócrates: só sei que nada sei. O contexto histórico foi o período helênico, que perdurou por cerca de 300 anos. O grande responsável pelo seu surgimento foi Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, aluno de Aristóteles. Alexandre liderou os seus exércitos em inúmeras batalhas, dentre elas aquela que deu início ao seu grande império, a vitória sobre os persas, unificando assim as terras do Egito, do Oriente e da Índia à nação grega. É esta unificação, fruto de guerras, e após a morte de Alexandre, que chamamos de helenismo. As características desse período do helenismo são marcantes: diversidade cultural, novos cultos, novas religiões. Em alguma medida, exagerou-se também na visão antropocêntrica, que é o homem no centro, na qual a cultura e a língua grega mantinham certa unidade e comando sobre os demais povos. Este período do helenismo é marcado basicamente pelo paganismo e pela crença de capacidade humana de explicar os problemas humanos a partir das causas humanas. O ceticismo acadêmico corresponde à fase cética da Academia de Platão, iniciada por Arcesilau, por vezes conhecida como Média Academia. O ceticismo antigo, ou o ceticismo pirrônico, foi uma doutrina filosófica que afirmava a incapacidade do ser humano de chegar a uma verdade pronta e definitiva. Segundo esses pensadores, não havia com certeza critério algum para se chegar a qualquer conclusão acerca da verdade em si, o que levantaria a necessidade do ser humano de resguardar-se em um constante estado de dúvida, sempre mantendo seus juízos acerca das coisas do mundo suspenso. Essa posição cética não excluía a necessidade da continuidade das investigações e dos estudos, mas afirmava que era necessário manter uma constante investigação sobre tudo. A catalepsia em filosofia é a incompreensão ou a impossibilidade de compreender ou conceber uma coisa. Os pirrônicos tentaram mostrar, enquanto céticos da academia platônica, uma catalepsia absoluta. Todas as ciências ou conhecimentos humanos, de acordo com eles, não vão além das aparências e verossimilhança. Na antiguidade, doutrina dos filósofos céticos, segundo a qual o conhecimento humano não passa de probabilidade e nunca chega à certeza. Agora, falando da epoché, que é um termo grego que significa suspensão do juízo, ela é a atitude de não aceitar e nem negar uma determinada proposição ou juízo. Ela se opõe ao dogmatismo, em que se aceita uma proposição, suspendendo o termo, e essa suspensão do juízo caracterizava as atitudes dos céticos gregos, porque para os céticos, a epoché era a única atitude capaz de levar à imperturbabilidade. Eles afirmavam que duvidar do caráter bom ou mal de todas as coisas leva o indivíduo a não aceitar e nem rejeitar coisa alguma, tornando-se imperturbável. O ceticismo se caracterizaria, portanto, como um procedimento segundo o qual os filósofos, em busca da verdade, se desfrontariam com uma variedade de posições teóricas. Essas posições encontram-se em conflito, uma vez que são mutuamente excludentes, cada uma se prendendo à única válida. Dada a ausência de critérios para a decisão sobre qual é a melhor dessas teorias, já que os critérios dependem deles próprios das teorias, todas se encontram no mesmo plano, dando-se assim a isotenia ou a equivalência. Diante da impossibilidade de decidir, o cético suspende o juízo e, ao fazê-lo, descobre-se livre das inquietações. Sobrevém assim a tranquilidade almejada. Bom, para melhor compreensão, listamos algumas características que vocês podem observar, como não há verdade absoluta, pois jamais poderíamos conhecer a verdade como ela realmente é. Sabemos o que é mais plausível. Também questiona fenômenos metafísicos, rebate tudo o que lhes é apresentado, apresenta neutralidade diante das questões, e ao contrário do ceticismo, o dogmatismo, e nega tudo ao invés de questionar, mas só em alguns casos específicos. Origem no pensamento de Platão. Existem estudiosos que acham mais cética a ideia de que o ceticismo acadêmico tenha tido a sua origem de maneira espontânea
derivando-se do pensamento do próprio Platão. Isso é bem plausível se observarmos elementos céticos presentes em linhas de pensamentos de Platão, e essa interpretação que se mantém na academia durante o período entre as lideranças de Arcesilau e Clitômago. Esses elementos seriam 1. Um modelo da dialética socrática presente nos diálogos da primeira fase, os conhecidos como diálogos socráticos. Nesses diálogos, Sócrates costumava iniciar uma discussão sobre algo com uma pergunta e obtinha opiniões do seu interlocutor. Em seguida, por meio de perguntas e respostas, lhes mostrava o contraditório ou o absurdo de suas opiniões originais, levando o seu interlocutor a reconhecer seu desconhecimento sobre o assunto. Essa parte chama-se ironia. Em seguida, partindo da opinião primária do interlocutor, constrói juntamente com ele o conhecimento daquilo que se discute. Chama-se esse processo de maiêutica. É aqui que surgem as novas ideias. 2. O caráter aporético inconclusivo desses diálogos, ou seja, uma dúvida ou uma incerteza permanente. 3. A admissão da ignorância, pois o sábio é aquele capaz de reconhecer a sua ignorância, bem semelhante ao postulado só sei que nada sei, de Sócrates. 4. A influência da discussão sobre o conhecimento no diálogo teeteto. Só se pode partir rumo ao conhecimento aquele que sente a imperfeição de suas crenças e alcança uma ideia possivelmente um pouco menos errônea do que a ideia anterior. Sendo assim, nenhuma conclusão que se chegue é perfeita. Essa ideia sofreu grande influência no desenvolvimento do pensamento do helenismo. Arcesilau foi um filósofo grego e fundador da Segunda ou Média Academia, a fase de ceticismo acadêmico. Arcesilau sucedeu Crates como sexto diretor escolarca da Academia em 264 a.C. Arcesilau nasceu em Pitânia, na Eólia. Sua educação primária foi fornecida por Autólico, um matemático, com quem migrou para Sardes. Posteriormente estudou retórica em Atenas, mas adotou a filosofia e tornou-se discípulo, primeiro de Teofrasto e depois de Crântor. Não há registros escritos de seus pensamentos. Assim, suas opiniões só podem ser colhidas indiretamente do que foi preservado por escritores posteriores. Foi o primeiro acadêmico a adotar uma posição de ceticismo filosófico, isto é, ele duvidava da capacidade dos sentidos para descobrir a verdade sobre o mundo, embora possa ter continuado a acreditar na existência da própria verdade. Isso resultou na fase cética da academia. Seus principais oponentes foram os estoicos e sua crença de que a realidade pode ser compreendida com certeza. Arcesilau morreu de tanto beber, mas o testemunho de outras pessoas, por exemplo, Cleantes, e de seus próprios preceitos desacredita a história, e ficou conhecido por ter sido muito respeitado pelos atenienses. Por Arcesilau não ter deixado em escrito seus pensamentos e opiniões, eles só podem ser obtidos através das palavras de seus adversários. Isso torna sua filosofia difícil de ser avaliada e parcialmente inconsistente. Isso levou os estudiosos a verem seu ceticismo de várias maneiras. Alguns veem a sua filosofia como completamente negativa ou destrutiva de todos os pontos de vista filosóficos. Outros o consideram como tendo a posição de que nada pode ser conhecido com base em seus argumentos filosóficos. Outros afirmaram que ele não tinha opiniões positivas sobre qualquer tema filosófico, incluindo a possibilidade de conhecimento. Por um lado, é dito que ele restaurou as doutrinas de Platão em uma forma incorrupta, enquanto que, por outro lado, de acordo com Cícero, ele resumiu suas opiniões na fórmula que ele não sabia de nada, nem mesmo de sua própria ignorância. Os estoicos foram os principais oponentes de Arcesilau. Ele atacou a sua doutrina de uma concepção convincente, como entendido ser um meio entre a ciência e a opinião, um meio que ele afirmou não poderia existir e era apenas a interpolação de um nome. Envolveu uma contradição nos termos, como a própria ideia de fantasias implicava a possibilidade de falsidade, bem como as verdadeiras concepções do mesmo objeto.
Em sua polêmica com os estoicos e, sobretudo, em seu questionamento dos critérios epistemológicos do estoicismo, Arcesilau sustenta que, dada a ausência de um critério decisivo, devemos, na realidade, suspender o juízo a respeito de tudo. Se, segundo os estoicos, o sábio deve suspender o juízo acerca do inapreensível, então, conclui Arcesilau, deve suspender o juízo acerca de qualquer pretensão ao conhecimento, uma vez que nenhuma satisfará o critério de validade. Assim, Arcesilau estende e generaliza a noção estoica de suspensão, adotando-a como característica central e definidora da atitude cética. Admitindo-se a fórmula de Arcesilau, que ele não sabia de nada, nem mesmo de sua própria ignorância, para ser uma exposição de seus sentimentos verdadeiros, era impossível em um sentido que o ceticismo poderia prosseguir adiante. Mas os céticos acadêmicos pareceram não ter duvidado da existência da verdade, por si só, apenas das nossas capacidades para sua obtenção. Carneades foi um filósofo que nasceu em Cirene, hoje Charrate, na Líbia. Como líder da academia que tinha sido fundada por Platão, desenvolveu e mantém um moderado ceticismo, que permitia a asserção qualificada para prováveis julgamentos. No seu tempo, Carneades foi famoso pela sua habilidade em desenvolver argumentos convincentes nos dois lados de qualquer disputa filosófica. Crítico radical de todas as formas de dogmatismo, combateu em particular as teses do estoico Crisipo. Para responder à crítica dos estoicos ao ceticismo da nova academia, Carneades desenvolveu a doutrina do provável. Para ele não havia possibilidade de absoluta certeza no conhecimento e o seu ensino antecipou discussões modernas sobre a natureza do conhecimento empírico. Distinguiu 3 graus principais de probabilidade: a convicção sem apoio de outras representações, a convicção compatível com outras representações e a representação confirmada. No ano de 155 a.C., foi enviado para Roma com Critolaus e com Diógenes da Babilônia, como embaixadores de Atenas, para tentar obter o perdão de uma multa de 500 talentos. Em Roma, ensinou justiça em praça pública e era o primeiro a erguer a voz para defender os pontos de vista tradicionais sobre o assunto. Primeiro falava em defesa do ponto de vista mais tradicional sobre o assunto e depois dava um ponto de vista que era contraditório àquilo que tinha dito anteriormente. Carneades obteve uma enorme reputação em Atenas entre os outros filósofos por conta de suas ótimas oratórias. Chocou Roma por defender convincentemente um argumento num dia e refutar o mesmo argumento no dia seguinte. Carneades foi um membro muito importante da escola de Platão, a Academia, que nessa altura tinha se tornado um centro de ceticismo, de que Carneades era o líder, de 156 a 159 a.C. Clitômaco, originalmente chamado Asdrubal, foi um cartaginês que veio para Atenas em 163 a.C. e estudou filosofia sob Carneades. Clitômaco se tornou chefe da academia em aproximadamente 127 a.C. e um cético acadêmico como seu mestre, sob cuja orientação passou a ser um dos principais discípulos dessa escola. Clitômaco também estudou ao mesmo tempo a filosofia dos estoicos e dos peripatéticos. De suas obras, que somaram 400 livros, apenas alguns títulos foram preservados. Seu principal objetivo ao escrevê-las era ensinar sobre a filosofia de seu mestre Carneades, cujas visões ele nunca discordou. Após a tomada de Cartago, sua cidade natal, e que possuía grande afeto em 146 a.C., ele fez uma obra para consolar seus compatriotas. Este trabalho, que Cícero diz ter lido, foi tirado de um discurso de Carneades e tinha a intenção de apresentar o consolo que a filosofia fornece mesmo sob as maiores calamidades. Seu trabalho foi muito considerado por Cícero, que baseou seus trabalhos de natura, de divinatione e de fato em uma obra de Clitômaco, que ele chamou de Na Retenção do Consentimento. 2 das obras de Clitômaco são conhecidas por terem sido dedicadas a romanos proeminentes: o poeta Lucílio e uma vez cônsul Lúcio Márcio Censorino, sugerindo que seu trabalho foi conhecido e apreciado em Roma. O ceticismo acadêmico, porém, deve ser considerado, sobretudo, a partir de sua polêmica com a filosofia estoica. Os estoicos foram, de fato, os principais adversários dos acadêmicos, Arcesilau polemizando com Clientes e Carneades com Crispo.
O ponto de partida da disputa entre o estoicismo e o ceticismo acadêmico parece ter sido a questão do critério de verdade que serviria de base para a epistemologia estoica. Os céticos levantavam uma dúvida sobre a possibilidade de se adotar um critério de verdade imune ao questionamento, enquanto os estoicos mantinham a noção de fantasia cataléptica, termo de difícil tradução, que pode ser entendido como apreensão cognitiva, como base de sua teoria do conhecimento. É parte da doutrina estoica, já encontrada em Zenão, que o sábio autêntico deve suspender o juízo em relação àquilo que é inapreensível, evitando assim fazer afirmações falsas. Em sua polêmica com os estoicos, e sobretudo em seu questionamento dos critérios epistemológicos do estoicismo, Arcesilau sustenta que, dada a ausência de um critério decisivo, devemos, na realidade, suspender o juízo. Diante de paradoxos como o de Sócrates e o da pilha de sal, Crisipo teria se recolhido ao silêncio, e este silêncio é entendido como épos, suspensão, ausência de resposta, impossibilidade de afirmar ou negar. Se, segundo os estoicos, o sábio deve suspender o juízo acerca do inapreensível, então, conclui Arcesilau, deve-se suspender o juízo acima de qualquer pretensão ao conhecimento, uma vez que nenhuma satisfará o critério de validade. Assim, Arcesilau estende e generaliza a noção estoica de suspensão, adotando-a como característica central e definidora da atitude cética. Nesse slide, nós vamos falar sobre o Filão de Larissa. Filão de Larissa foi um filósofo grego, ele era estudante do Clitômaco, a quem ele sucedeu como líder da Academia de Platão, e nenhum dos seus escritos sobreviveu. Ele era um eclético, ou seja, ecletismo significa escolher e tomar de diversas partes. O ecletismo visava juntar o melhor das várias escolas filosóficas. O ecletismo foi introduzido, então, na academia pelo Filão de Larissa, e a novidade que o Filão de Larissa introduziu, ela se encontra em 2 livros escritos em Roma, e é o que o Sexto Empírico diz na seguinte passagem. Filon afirma que quanto ao critério estoico, isto é, quanto à representação catalética, as coisas são incompreensíveis, mas quanto à natureza das coisas mesmo, elas são compreensíveis. Contudo, o Filão de Larissa, ele ofereceu uma visão mais moderada do ceticismo em relação aos seus mestres. Ele permitiu crenças provisórias, sem certezas, e acentuou os aspectos positivos do seu probabilismo. Assim, ele reaproximou a filosofia acadêmica do antigo dogmatismo platônico. Dogmatismo é um pressuposto teórico comum a diversas doutrinas filosóficas e considera o conhecimento humano apto à obtenção de verdades absolutamente certas e seguras. Ou seja, ele fez uma mudança bem drástica nessas ideias filosóficas do ceticismo acadêmico. Agora, com o Filon, o conhecimento humano consegue chegar a algumas verdades absolutas e seguras. O Filão de Larissa ele fundou a chamada Quarta Academia, e ele abriu caminho para uma reafirmação dogmática mais decidida. Isso por parte do seu discípulo e sucessor, o Antíoco de Ascalão, que foi o fundador da Quinta Academia, que eu vou falar mais pra frente. A passagem na interpretação de Cícero diria isso aqui. O critério de verdade estoico, a representação compreensiva, não rege. E posto que não rege o critério estoico, que é o mais refinado, não rege nenhum critério. Isso não implica, todavia, que as coisas sejam incompreensíveis. Elas são simplesmente incompreendidas por nós. Com essa afirmação, o Filon se coloca fora do ceticismo. Com efeito, dizer que as coisas são compreensíveis quanto à sua natureza significa fazer uma afirmação cuja intenção ontológica, isto é, a intenção do estudo dos seres, da realidade, da natureza, ela é dogmática. Ela é absoluta, segundo as normas céticas. Com efeito, significa admitir uma verdade ontológica, uma verdade quase que absoluta, mesmo negando a possibilidade do seu correspondente lógico e correspondente na teoria do conhecimento. Um cético ele não pode dizer a verdade existe, eu é que não a conheço, mas só pode dizer não sei se a verdade existe, sou eu, em todo caso, quem não a conhece. Então ele muda de uma afirmação exata de a verdade existe para algo não sei se a verdade existe. Você assume que é verdade que você não sabe se uma verdade existe. Nesse slide agora a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mitridática. A Primeira Guerra Mitridática foi um conflito que aconteceu de 89 a 85 a.C. e foi um conflito contra a expansão da hegemonia da República Romana sobre o mundo grego. Nesse conflito, o Mitridates VI, do ponto, ele lidera algumas polis gregas contra os romanos e seus aliados do reino da Bitínia, e depois de 5 anos, os romanos firmaram a paz de Dárdanos, cujos termos forçaram Mitridates a abandonar todas as suas conquistas e a retornar para o seu reino. Essa foi a primeira das 3 guerras mitridáticas travadas no século I antes de Cristo. Eu tô falando dela porque durante essa guerra aconteceu a altura, o máximo do desaparecimento da academia. O Filon, nesse período, viajou até Roma, onde o Cícero ele ouviu seus ensinamentos e aprendeu um pouco sobre.
O Dicionário de Filosofia de Cambridge, na página 728, explica que Mitrídates tomou Atenas durante a guerra, em 88 a.C., e destruiu o prédio da academia, mas anos depois o prédio foi reconstruído. Em 86 a.C., a destruição ela foi ampliada pelo saque de Silas. Então isso acabou dando mais liberdade e amplitude aos platônicos, dando origem ao platonicismo médio, graças ao Antíoco de Ascalão. E eu vou falar isso no próximo slide. O Antíoco de Ascalão, ele nasceu em Ashkelon, não sei falar, desculpa. Ele foi professor de Cícero durante seus estudos na Atenas em 79 a.C. O Antíoco estudou com o estoico Mensarchus, eu também não sei falar esses nomes complicados, desculpem, mas o seu professor principal era o Filo, que sucedeu o Clitômaco como a cabeça da academia. Ele é, no entanto, mais conhecido como adversário do que como discípulo do Filo. O Antíoco foi chamado de o fundador da Quinta Academy, da mesma forma que Filo foi chamado o fundador do Quarto. Essa divisão ocorreu um pouco antes da Primeira Guerra Mitridática, que levaria à destruição da Academia em 86, como eu disse antes. Durante esse tempo, o Antíoco era residente em Alexandria. Ele voltou a Atenas no momento em que Cícero estudou lá, em 79. E ele parece ter morrido cerca de 68 na Síria, na atual Síria. Bom, mas enfim, sobre o platonismo médio mencionado antes, que começou a se intensificar com essa destruição da academia, vamos ver um verbete que diz o seguinte: no platonismo médio, o período do platonismo entre o Antíoco de Ascalão e Plotino é caracterizado por uma rejeição da posição cética da nova academia e certa tolerância, como por exemplo, entre as posições estoicas e aristotélicas na esfera ética. Fica claro que entre 150 d.C. e 200 depois de Cristo houve a criação de um campo eclético, que já foi explicado antes, o ecletismo. Misturando o platonismo, o aristotelismo, o estoicismo, o pitagorismo, etc., num conjunto de filosofia que acabou sendo recepcionado pela igreja, formando a base humana da filosofia cristã, mesclada com as ideias hebraicas, semitas, orientais, etc. O dicionário Oxford de filosofia traz a mesma informação, ensinando que o Antíoco de Ascalão rompeu com o Filo de Larissa, e o rompimento foi registrado no diálogo Lúcullus, de Cícero. Os sucessores de Carneades, o Filão de Larissa e, sobretudo, o Antíoco de Ascalão, eles teriam progressivamente se afastado do ceticismo, reintroduzindo uma interpretação dogmática do platonismo, chegando mesmo a procurar conciliá-lo com o estoicismo, no caso específico do Antíoco. O Enesidemo de Knossos, contemporâneo de Antíoco, procurou retomar um ceticismo mais autêntico, buscando em Pirro sua inspiração, o que leva ao pirronismo, que outro grupo vai falar sobre. Mas enfim, a obra do Sexto Empírico, que era um cara do século II depois de Cristo, pertence a essa nova tradição, e é provável que Sexto tenha tentado caracterizar os acadêmicos como dogmáticos negativos, visando enfatizar a originalidade e a autenticidade do pirronismo como real representante do ceticismo. Os dogmáticos, então, os acadêmicos, então não fariam parte. O Sexto insiste na interpretação da epoque como sustentação do juízo, isto é, uma posição segundo a qual não se afirma nem nega algo, evitando assim o dogmatismo negativo dos acadêmicos, que afirmavam ser impossível encontrar a verdade. Dessa forma, o recurso ao probabilismo não se torna necessário, não havendo motivo para a adoção de um substituto do critério estoico de decisão, não havendo então motivo para a existência do ceticismo acadêmico. E é assim que, embora provavelmente a Epoch não se encontre ainda no ceticismo de Pirro, é em torno dessa noção que se dá a caracterização do ceticismo na tradição do helenismo. E é, em grande parte, a diferença da interpretação do papel e do alcance dessa suspensão do juízo que marca a ruptura entre o ceticismo acadêmico e o ceticismo pirrônico. Neste slide, eu vou falar sobre o declínio do ceticismo e a repercussão dele na filosofia medieval, principalmente em relação ao Santo Agostinho. Com o advento do cristianismo e sua institucionalização como religião oficial do Estado, no Império Romano a partir do século IV, se dá o progressivo declínio das filosofias pagãs, inclusive do ceticismo. Podemos supor, assim, que com a hegemonia de um pensamento fortemente doutrinário, como a filosofia cristã, não tem haver espaço para o florescimento do ceticismo. Os argumentos céticos e, sobretudo, a noção de diafonia foram, entretanto, usados com frequência por teólogos e filósofos cristãos, como Eusébio e Lactâncio. Principalmente nesse período inicial, porque eles queriam mostrar como a filosofia dos pagãos era incerta, marcada pelo conflito e incapaz de alcançar a verdade. Tanto que no ceticismo acadêmico se tem a premissa, a ideia principal de que é impossível alcançar a verdade. E isso foi usada pelos filósofos cristãos para se opor e julgar essa filosofia pagã. Enfim, em 368 depois de Cristo, Santo Agostinho escreveu seu Diálogo contra Acadêmicos, em que pretende refutar o ceticismo acadêmico. O Contra Acadêmicos é composto por 3 livros. Em linhas gerais, o diálogo se estrutura da seguinte forma. No primeiro livro, a discussão sobre a verdade coloca-se no plano da felicidade. Já no segundo livro, o autor dirige-se inicialmente a Romaniano, que era pai de Licêncio, compatriota e benfeitor de Agostinho, exortando-o a dedicar-se à filosofia. Depois expõe algumas incongruências desse modo de pensar acadêmico, de a verdade como algo inacessível ao ser humano. E no terceiro livro, é em grande parte um discurso contínuo, onde Agostinho desenvolve a sua crítica à concepção dos acadêmicos. Ele quer provar aí que o sábio necessariamente conhece algo de certo. A verdade não é impossível. E essa coisa certa que o sábio conhece é a sabedoria. Após debater a definição que o estoico Zenão dá à verdade, ele irá refutar 2 afirmações básicas dos acadêmicos: a de que nada se pode perceber, isto é, nada se pode compreender, e a de que em nada devemos assentir. Em outras palavras, nada se deve aprovar.
Esse é basicamente o perfil do diálogo e dos temas a serem desenvolvidos. O próprio título do diálogo circunscreve o tema, né? Ele trata-se de uma crítica dirigida ao pensamento dos acadêmicos, mas não de todos os céticos em geral, apenas, assim, específicos acadêmicos. É importante também tomar conhecimento da visão idiosincrática, ou seja, da visão peculiar de Agostinho a respeito da nova academia. Em seu diálogo contra acadêmicos, ele supõe que a posição acataléptica assumida pelos adeptos da nova academia seria empregada a modo de estratégia com o propósito de ocultar e preservar a verdadeira doutrina da academia, que seria o platonismo. Isso para poder combater o materialismo, tanto o estoico quanto o epicurista. Ambas as escolas, apesar de suas diferenças, teriam como característica comum o materialismo, que era abominado pelos platônicos. Os acadêmicos, na verdade, seriam então platônicos ortodoxos e nunca teriam deixado de ser. Essa interpretação ela se encontra no final do livro 3 do Contra Acadêmicos, e também na Epístola 1 a Hermogeniano, onde o Agostinho afirma que talvez seja mais uma hipótese do que uma certeza. Então, ele não deixa exato se isso seria verdade ou não. É mais algo que ele acha. Enfim, por último, a influência do Santo Agostinho no Ocidente, em todo o período medieval, ela era muito grande. E isso explica basicamente, o desinteresse que as pessoas tinham pelo ceticismo. Referências ao ceticismo antigo e discussões de questões céticas estão salvas em algumas exceções. Elas eram quase ausentes da filosofia medieval.